Tudo é o princípio, irmãos, de uma adoração que se inicia no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Então, eu gostaria de pedir para você abrir o seu livro que fala de Jesus em Romanos, capítulo 11, versículo 35 e 36. Glórias a Deus. Deus seja louvado, irmão. Meu Deus, Deus é maravilhoso demais. Eu amo Deus demais. Deus está aqui, irmão. Está operando aqui já no coração de muitos. Já está falando aqui, meu Deus, terrivelmente. Meu Deus. Quando eu falo terrivelmente é no lado bom, tá? No sentido bom. Meu Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou estar lendo aqui. Quem lhe deu primeiro alguma coisa? Como é que já começa o texto? Meu Deus. Para que ele precise depois retribuir. 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, eu sei que já foi orado aqui, mas orar é sempre bom, irmãos. Davi disse que a casa do Senhor é uma casa de oração, então oração nunca é demais. Pai querido, Pai amado, sabemos que o Senhor já está aqui, sempre esteve conosco, presente, Senhor. Senhor, entrego a Ti, Senhor, esta ministração. Senhor, receba, Pai, me use como um canal para falar aquilo que o Senhor quer, Pai. Que nada que saia desse altar aqui seja para elogios meus ou glória minha, não, jamais. Que toda honra e toda glória seja direcionada ao Senhor. Que o Senhor seja louvado do começo ao fim da ministração, inclusive neste culto inteiro, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebeu o louvor, recebeu a adoração, nos use, cada um de nós, Pai, como um canal de bênçãos, para pregar da Tua palavra com excelência, com temor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta quinta-feira, Pai. Sabemos que somente o Senhor nos fortalece a cada manhã. Muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti pelo pão da vida, pelo pão diário, Pai. O pão espiritual que o Senhor nos dá a cada manhã. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma das orações que eu faço é que o Senhor, Ele encontre em mim um coração de adorador. Essa é uma das orações que eu faço. Que o Senhor me veja como um adorador. Olha ali, Vinícius, ou o Flávio. Que você faça essa oração a cada dia. Deus, coloque em mim um coração puro, e além do mais, um coração quebrantado. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Eu entendo que Deus, Ele habita no mais alto dos céus. Esse é o endereço de Deus, para quem não sabe. Olha o que Ele diz: eu habito no mais alto dos céus. Só que deixa eu te falar uma coisa, Ele tem um outro endereço. Qual é o outro endereço de Deus, Vinícius? Ele vai dizer: eu habito no mais alto dos céus, mas também habito no coração contrito e quebrantado. Irmãos, que nessa noite nós venhamos ter um coração contrito e quebrantado, para que Deus possa habitar em nós. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, num dia como hoje, num feriado como hoje, e que dia é hoje, Vinícius? Que feriado é representado hoje? Nada mais, nada menos que um feriado de Corpus Christi. Para quem não sabe, é uma adoração vinda do catolicismo, que se prega que o corpo de Cristo é adorado, mas não o corpo, e sim a Eucaristia, aquele pãozinho branco que eles levantam na missa. E deixa eu te dizer uma coisa: o corpo de Cristo não é para ser adorado. Como assim, Vinícius? Porque eu e você somos o corpo de Cristo. Então nós não podemos adorar o corpo de Cristo. Nós temos que adorar o cabeça, o próprio Cristo. Pois o corpo de Cristo somos nós, irmãos. Então numa festa como essa, onde eles entendem a adoração de um Deus morto, saiba que essa noite nós adoramos, mas não um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo, 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 vivo. E Ele está mais vivo do que eu e você.
Ele é mais real do que eu e você. A gente tem um costume e entende que Deus participa da nossa realidade, mas não. Somos nós que participamos da realidade de Deus. Deus nos deu essa oportunidade. Em João, capítulo 4, versículo 21, vai dizer assim: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. João 4, 22. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito a quem adoram. Então, quando Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, ele vai dizer assim: todas as coisas vêm dele. A gente tem que entender uma coisa, irmão. Primeira coisa, que coisa é essa? Vem de quem? Vem de quem? Quem criou tudo? Quem fez tudo? Da onde vem? Então, nós temos que exaltar que todas as coisas vêm dele, vêm de Deus. E quando Cristo está ali com a samaritana, dialogando ali, mostrando a sua intencionalidade, ele vai dizer assim: olha, vocês sabem muito pouco de quem adoram. Que nessa noite a gente venha conhecer dos pés à cabeça. Eu sei que num amplo conhecimento divino é difícil, e nunca saberemos Deus 100%. Mas, irmãos, uma parcialidade Ele já nos deixou escrito na Bíblia. Por isso que nós temos que meditar nela de dia e de noite, para conhecer quem nós adoramos. A verdadeira adoração, irmãos, a quem nós adoramos. E nós adoramos Cristo. Sabe a Bíblia? É porque eu não tenho todo esse vigor e mas se eu tivesse no passado e fosse escolher um nome para esse livro, eu não colocaria Bíblia nele. E que nome você colocaria? O livro que fala de Cristo, ou os 66 livros que falam de Cristo. Irmãos, este livro, na sua totalidade, ele aponta para Cristo. Cristo é o centro. Então, me prova, Vinícius, que Cristo, ele está em toda a Bíblia. Eu te provo. Por exemplo, se a gente voltasse um pouco atrás e perguntasse assim para Adão, a mesma pergunta que Cristo fez para Pedro. Olha que interessante. Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, quem os outros dizem que eu sou? E Pedro vai dizer assim: uns dizem que você é profeta, outros sacerdotes. Pedro, legal, você sabe muito bem o que os outros dizem de mim, mas e você? Quem eu sou para você? Aí Pedro vai dizer assim: Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que era de vir. Cristo, tu és o meu Salvador. Então, se essa mesma pergunta fosse perguntada anteriormente, por exemplo, se essa pergunta fosse perguntada para Abraão, ele diria que ele é o Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da justiça e da paz. Se voltasse um pouco antes, perguntasse para Adão: Adão, quem é Cristo para você? Adão responderia que ele é a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se perguntasse para Isaías, Isaías diria: Emanuel maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Se perguntasse para Jeremias, Jeremias diria que ele é o renovo de Davi, o Senhor da justiça. Se perguntasse para Daniel, sem dúvida Daniel diria que ele é o Messias. Se perguntasse para Oséias, Oséias diria: é o Senhor dos exércitos. Se perguntasse para João Batista, ele diria: és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, os 66 livros ao qual a gente entende um pouco de Deus, ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o próprio Deus encarnado, que se fez carne. Para quê, Vinícius? Para morrer por mim e por você numa cruz e salvar todo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Vinícius, mas não faz sentido um Deus morrer por mim. Como que ele apagaria o pecado da humanidade do passado e a humanidade do futuro? É simples.
É a mesma coisa que você chegasse numa criança, no seu filho pequeno e falasse assim: olha, mês que vem você vai pagar o aluguel da casa. Não tem condição, uma criança pequena não consegue. Ou seja, somente alguém mais velho, mais antigo, conseguiria pagar esta dívida. É simples. Somente alguém com sangue eterno, divino e puro e santo, conseguiria pagar todos os pecados da humanidade, tanto do passado quanto do futuro. E faz todo o sentido Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo, a sua totalidade, 100% homem e 100% Deus. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender quem nós adoramos, porque o próprio Paulo vai dizer: todas as coisas vêm dele. Amém? Então, muitos hoje estão dispensando, irmãos, dispensando esse privilégio de adorar a Deus. Não entendem, acham que é bobagem. Por conta dessa incredulidade de hoje, muitos não querem mais ouvir a palavra, não têm mais fé. E quando um homem, ele tem essa perda de adoração, porque somos adoradores, irmãos. E quando nós perdemos isso, deixa eu te dizer uma coisa: nós perdemos a sensibilidade. Satanás, ele perdeu a sensibilidade, irmãos. Se você ler em Ezequiel 28:15, vai dizer: era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. No próprio Satanás, ele era irrepreensível em tudo que fazia. Sabe o que ele fazia? Ele louvava a Deus. Só que quando a gente vai lá em Mateus 4, no versículo 9, ele vai virar para Cristo e vai falar: ei, olha o que o Satanás tem a audácia de dizer: se você se prostrar para mim, perante a mim, eu lhe darei tudo, os reinos. Quando ele estava no céu, quando Satanás estava no céu, ele adorava. Mas quando ele perdeu a sensibilidade da adoração, ele passou a oferecer lixo para Cristo. Ele parou e começou a oferecer o mundo para Cristo. Coisas que não têm valor, irmãos. Então, é isso que acontece quando um homem, uma mulher perde a adoração, perde a sensibilidade da adoração. Sabe qual foi o maior pecado de Sodoma e Gomorra, irmãos? Eu sei que o último estágio foi o estágio da sexualidade, da homossexualidade. Esse foi o último estágio. A podridão de Sodoma e Gomorra acabou ali. Foi aonde Deus desceu o fogo do céu e exterminou Sodoma e Gomorra. Mas deixa eu te dizer algo. Sabe aonde se iniciou? Foi na adoração, na perca da sensibilidade da adoração. Se você ler em Ezequiel 16:49, vai estar escrito assim: esse foi a maldade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, tinham fartura de provisão e prosperidade despreocupada, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. Ou seja, a perca de sensibilidade na adoração gera pessoas que têm recursos para ajudar, mas não ajudam. Saiba que Deus, ele faz o homem prosperar, não para ele ser o topo, mas para ele servir o mais baixo. Se você tem 2 túnicas, divida uma com quem não tem. É isso. Esse é o evangelho. E toda vez que um homem e uma mulher perde a sensibilidade, ele prospera muitas das vezes, mas ele não liga mais para ninguém. Outra coisa também, quando o homem perde a adoração, ele fica sem gratidão, irmãos. E se nós não adoramos a Deus, nós adoramos qualquer coisa. Em João capítulo 10, versículo 23 vai dizer assim: e Jesus estava andando pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus estavam rodeando e lhe perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se tu és Cristo, dize-nos abertamente. Ou seja, Cristo estava ali, rodeando o templo. E todo mundo, todos os sacerdotes, os fariseus, querendo
pegar Cristo, para apedrejar, para culpar, para falar muitas coisas dele. Por quê? Perdeu a gratidão. Lia a Torá, mas não entendia de quem a Torá falava. A Bíblia, o livro que fala de Cristo, testifica dele. Ele mesmo disse: se vocês leem as Escrituras, vocês vão ver que ela testifica de mim. Toda a Bíblia testifica de Cristo, irmãos. E nós não temos que ser ingrato a ponto de olhar para Deus e falar: ei, todas as coisas que eu tenho fui eu que conquistei. Sabe quem te faz levantar toda manhã? Deus. Deus é tão puro e tão santo que Ele dá o sol, tanto para aquele que crê nele, tanto para aquele que não crê. Já reparou? Ele dá o ar para respirar, tanto para aquele que blasfema contra ele, tanto para aquele que louva ele. Deus é soberano e poderoso, irmãos. Sabe o que eu me lembrei? O próprio Cristo. Judas trai ele, beija o rosto dele, e Cristo ainda chama ele de amigo. A maldade de Judas não abalou o interior de Cristo, e mesmo assim ele chama Judas de amigo. Fez muitas coisas para Judas, e mesmo assim ele chama Judas de amigo, mostrando o caráter divino, que não é abalado pelo exterior. Nada abala Deus, nada abala Cristo. Então, irmãos, um homem, uma mulher sem adoração perde a gratidão a Deus. E outra coisa também, um homem, uma mulher sem adoração vai perder a identidade. Adão passou a se preocupar consigo mesmo, irmãos. Antes ele se preocupava em dar o nome aos animais. Já reparou? Ei, Adão, você vai dar o nome a todos os animais. E Adão ficava ali, se preocupava com os animais. Quando a Bíblia vai dizer que ele dava o nome para os animais, ele não somente dava, mas cuidava de cada animal. Ele cuidava das coisas. Só que quando o pecado veio sobre ele, ele foi colocado na parede por Deus. Ei, aonde tu estavas? Quem disse que você estava nu? E ele vai responder uma coisa. Ele vai dizer: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, antes Adão se preocupava com o próximo. Só que depois do pecado, depois da perca de adoração, ele passou a se preocupar consigo mesmo e apontar o defeito do próximo. Arão, eu nem preciso falar. Em Êxodo 32:2 vai dizer: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Você vê, lá no Egito, Arão perdeu a identidade da adoração. Ele passou a pegar as argolas do povo hebreu e fazer deuses, e constituir deuses. É como se o povo virasse para Arão e falasse assim: ei Arão, queremos um Deus que podemos tocar nele, faça para nós. E está aí a diferença, porque Moisés ele era um altar, Arão ele criava altares. Irmãos, nós temos que ser o altar da adoração de Deus. Antigamente, deixa eu te dizer algo, tinha um temor tão grande em falar o nome de Deus, que quando alguém ia falar o nome de Deus, o outro virava e falava assim: você vai invocar o nome de Deus aqui? Você tem certeza disso? Se ele descer aqui, ele fulmina eu e você. Você tem certeza que você vai invocar o nome dele? E por que hoje nós conseguimos invocar o nome de Deus com tanta facilidade? Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo nos cobre. Porque quando o justo Deus vem para dar a sentença de pecador que nós somos, sabe o que está na nossa frente? O sangue de Cristo que nos cobre. É por isso que hoje muitos blasfemam e batem no peito e falam: Deus não existe. E Deus ele é mais real do que eu e você. Só que o sangue está protegendo todos nós. Só que haverá um dia, um momento, em que ele vai voltar. Irmãos, aquele que adorou, aquele que buscou, aquele que se santificou, vai subir. E eu quero ser um desses, a todo dia. Por isso que eu oro todo dia: Senhor,
me dê um coração quebrantado a cada manhã. O Senhor nos dá um dia novo todo dia? Então todo dia a gente tem que pedir um coração novo. Um coração puro e santo, um coração que se preocupa com o próximo. E principalmente, um coração de adorador. Então, Vinícius, o que é a adoração? Irmãos, a adoração nada mais é do que a devolução. Quem te deu a voz? O que faz você falar? O que faz você andar? Não foi Deus? Então, quando o próprio Paulo vai dizer assim em Romanos, vem dele, todas as coisas vêm dele. Irmão, tudo que você tem vem de Deus. Até mesmo o botão dessa blusa aqui pertence a Deus. Tudo que existe hoje é de Deus. Deus fez. Tudo provém de Deus. Tudo vem dele. Então, a adoração é uma devolução. Não é quando a gente louva que a gente está dando nada para Deus, não. A gente está devolvendo para Ele. A gente está devolvendo a voz que Ele nos deu em forma de adoração. Então, o outro ponto da adoração, o que é adoração? Adoração é obediência. Em Mateus 4:4, vai dizer assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não vai viver somente daquilo que ele come, mas ele vai viver daquilo que ele aprende. E se um homem ou uma mulher aprende coisas erradas, pode ter certeza que ele vai viver uma vida toda errada. Mas um homem e uma mulher baseada nas escrituras sagradas da Bíblia, que medita nela de dia e de noite, esse vai viver uma vida em um caminho reto e correto e limpo e puro e santo, não se preocupando com nada, porque ele sabe quem nos guarda através da palavra. Então, o princípio da adoração é obedecer aquilo que está escrito, irmãos. Aquilo que Deus já nos deixou designado para fazer. Primeiro Reis 17:3 vai dizer assim: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do rio e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei a ordem para levarem alimento até você. Olha a adoração aqui. Como assim? Aonde você vê a adoração nisso aqui, Vinícius? A obediência está aqui nesse texto. Você reparou? Deus chega em Elias e vai dizer assim: Elias, vai até o monte. Sabe por que, Elias? Porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentarem. Deixa eu te dizer algo, Elias. Se você não for, saiba que os corvos vão. Mas se você for, Elias, saiba que você vai ter a provisão aonde você estiver, que eu te mandei lá. E você não adianta reclamar se você não tiver provisão, se você estiver em um lugar onde Deus não te colocou para estar. Mas se você teve uma ordem de Deus para estar, saiba que Deus já mandou a provisão para aquele lugar. Deus já deixou designado uma ordem de provisão para onde Ele te mandou. Foi isso que Ele fez com os corvos. Os corvos já estavam designados para levar o alimento para Elias. Só bastava ele ir. E a gente não tem que temer a tempestade não, irmão. Porque, lembra da passagem da tempestade? Quem mandou entrar no barco? Não foi Cristo? E do nada, no meio da embarcação, veio uma tempestade. Por isso que Cristo se ira. Quem mandou não fui eu. Não tenha medo da tempestade. Porque se até Deus te mandou para uma tempestade, saiba que tem algo bom de tirar nela. Então, o que é adoração? A adoração, ela é a obediência, mas também a adoração, ela é uma essência. E se você não sabe, você vai saber hoje. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim: somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo.
Ou seja, se você não sabe essa noite, eu te digo, você e eu somos uma fragrância de Cristo. E isso é uma adoração, porque somos uma essência. E uma coisa que alegra o meu coração é que toda vez que eu passo uma essência, ela nunca desce, mas ela sempre sobe. Ou seja, se nós somos uma adoração de Cristo, isso significa que nós vamos subir, irmãos. Nós vamos subir, irmãos. Somos uma essência, irmãos. Você é uma essência de Cristo. Saiba disso. E isso tudo tem a ver com a adoração. Somos uma essência de adoradores. Uma fragrância, um aroma de Cristo. Meu Deus. A adoração, ela também é uma devoção. É uma devoção diária, irmãos. Lembra de Enoque? Enoque, ele simplesmente não acordou e falou assim, eu vou adorar a Deus, e se passaram 300 anos e pronto. Não. Imagina só. Ele acordou um dia e decidiu e falou assim, eu vou adorar a Deus hoje. E aí, passou-se a tarde, passou-se a noite, e foi o outro dia. E aí ele acordou e fez assim, eu vou adorar a Deus hoje. E passou-se mais um dia, mais uma tarde, e ele decidiu, eu vou adorar Deus hoje. Até que se completaram 300 anos. Ou seja, a adoração, ela é uma devoção diária. A gente não tem que apontar para o futuro, não. A gente tem que começar o hoje, adorando Deus hoje, buscando Deus hoje, servindo a Ele hoje. O que Ele precisar, o que Ele pedir, estamos atentos à voz de Deus hoje. Glória a Deus. Então, irmãos, essa noite nós temos que ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, porque todas as coisas vêm dele. Como assim, Vinícius? Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando ele fala verdadeiros adoradores, ele está se referindo a um grupo de pessoas que adoram, ou seja, que adora aquele que sabe quem eles estão adorando. Em espírito, ou seja, pneuma. O que é pneuma? Pneuma é ar. E em verdade. O que ele quer dizer? Um grupo de pessoas que sabem a quem adoram em todo momento, enquanto respiram em verdade. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, irmãos. É estar caminhando, estar adorando a Deus. É em cada momento contemplar a beleza de Deus. Esses dias eu fui trabalhar, olhei para o céu e falei, meu Deus, o Senhor, eu sei que o Senhor não dorme, mas o Senhor acordou inspirado hoje, hein? Porque esse céu tá bonito demais, cara. Eu comecei a rir sozinho na rua, cara. Talvez alguém olhou e falou, o Vinícius ali tá dando risada sozinho. Às vezes eu tô no carro, irmãos, eu tô dando risada, cara. Tô dando risada porque o Espírito Santo vai falando no meu coração. Ontem no grupo de convívio, se você ainda não participa, irmãos, comece a participar. Meu Deus, que palavra. Eu olhei para o lado assim, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Meu Deus, que alegria, Senhor. Não me deixa ficar sem essa alegria da Tua palavra todo dia. Não me deixa, Pai, passar um dia sem Te adorar. Foi assim que eu comecei, irmãos, na minha conversão. Eu decidi, eu falei assim, quem é o Senhor, Pai, que me conhece tão bem, melhor do que eu mesmo? A partir de hoje, eu vou ler um capítulo da Bíblia que seja. Se eu não ler um capítulo da Bíblia, é como se eu não comesse, não tivesse tomado café da manhã ou não tivesse almoçado. Mas eu preciso ler pelo menos um capítulo da sua palavra. Irmãos, se passou-se dias e dias e eu já estava... Meu Deus, cara, teve uma hora que eu encontrei um rapaz na rua, eu falei assim para ele assim, rapaz, se chegar um cara agora e falar ou a morte ou, meu Deus, ou Cristo, se você aceitar Cristo, você morre. Eu falo, cara, me mata agora, velho, me mata agora que, é sério, de tão apaixonado, irmão, que eu tava, e eu ainda tô até hoje,
É que a gente tem esses altos e baixos, mas toda vez que eu estava no meu momento baixo, eu me trouxe à minha memória o que me fez acender uma vez. Eu me recordei e falei assim: ei, calma aí, eu estou passando por esse momento de aflição, mas calma aí, eu sei quem me tirou daquele outro. E isso tudo tem a ver com gratidão e na adoração. Isso tudo tem a ver com Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então, o que Deus pede nos tempos de hoje? Deus, Ele pede uma adoração exclusiva. Por quê? Porque todas as coisas vêm dEle. Ou seja, não adianta, irmãos, nós nos ajuntarmos aqui e adorarmos um Deus que nós não conhecemos. Nós temos que conhecer quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, irmãos, para nós sabermos a quem nós adoramos, sem idolatria. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 38 vai dizer: não se esqueçam da aliança que eu fiz com vocês, e não adorem outros deuses. O próprio Deus diz: não adorem outros deuses. Sabe por quê? Somos adoradores, nascemos para adorar. E deixa eu te dizer algo, como eu já falei aqui, se você não adora a Deus, você adora qualquer outra coisa. E quando Deus, Ele fala assim: não se esqueça da aliança que eu fiz com vocês, não adorem outros deuses, Ele está querendo dizer o seguinte: se vocês adorarem bens materiais, ou seja, se você adorar um carro, se você adorar uma casa, saiba de uma coisa, essas coisas ficam. Se você adorar pessoas e se elas caírem, saiba de uma coisa, você vai cair. Só que Deus, Ele vai dizer: não se esqueçam da aliança que eu fiz com vocês, não adorem outros deuses, adorem a mim. Sabe por quê? Porque eu sou inabalável, ninguém muda o meu interior, nada do lado de fora muda a minha opinião, eu sou Deus. Então quando Deus, Ele fala: me coloque em primeiro lugar da sua vida, é uma matemática simples, é porque Ele é eterno. E se nós colocarmos Deus como pilar, irmãos, nada mais nos abala, porque o nosso pilar é inabalável. Glória a Deus. Ou seja, todas as coisas vêm dEle. Só que Paulo, ele vai dizer, meu Deus, Paulo, ele vai dizer assim: as coisas, elas vêm dEle. Só que ele dá um outro ponto. E o que é? As coisas também existem por meio dEle. Meu Deus. Ou seja, eu sei que as coisas vêm dEle. Agora você está querendo dizer que também existem por meio dEle? Isso. Ou seja, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo 23 vai dizer assim: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Marcos capítulo 1, versículo 35 vai dizer: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Meu Deus. Lucas 6,12 vai dizer: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. O próprio Cristo, o Deus encarnado, nos deu um exemplo, irmãos, da verdadeira adoração. Adorando, Ele fala assim: temos que adorar em espírito e em verdade. Só que Ele não é aquele cara que te fala para fazer algo e Ele não faz. Meu Deus, Ele é o próprio exemplo de um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Outra hora, um homem chegou e falou: tu és bom. Ele disse: não, bom é Deus. Meu Deus. Então toda hora que alguém apontava, ele falava: bom é Deus, o melhor é Deus, todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas existem por meio de Deus. Tudo que nós somos hoje existem e coexistem por meio de um Criador. E muitos ainda batem no peito e falam que tudo surgiu do nada. Que matemática é essa? Que eu saiba, 0 mais 0 é 0. Ou seja, como que do nada se fez nada? Alguém criou algo. Tudo existe por meio de algo. E Paulo, ele é essencial nas suas palavras. Todas as coisas
existem por meio dele. E o próprio exemplo, que é o próprio Cristo, nos dando o exemplo de adoração em espírito e em verdade, adorou até antes do sofrimento. Meu Deus. Mateus 26:30 vai dizer: então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Deixa eu te dizer algo, a última ceia do Senhor, eles ceiaram, foi constituído traidor ali, Judas, e no final ali da ceia, eles adoraram a Deus. Cristo adorou a Deus, mesmo sabendo do sofrimento que estava por vir. Meu Deus. Então os verdadeiros adoradores, eles adoram a qualquer constância, porque eles conhecem a quem adoram, eles sabem quem o guarda. Eu sei quem me guarda, eu sei quem me guarda. Quem me guarda é Deus, irmãos. Quantos livramentos você não já teve? Irmãos, quantos, inúmeros. Quem te guarda é Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Então, em Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai dizer: todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e irmãos, está aí o mais difícil de todos, são para ele. Por que, Vinícius? Porque eu já sei que todas as coisas vêm dele, existem por meio dele. Mas por que, Vinícius? São para ele é o mais difícil de todos. Porque são dá uma visão profética, são dá uma visão futurística, apontando são para ele. E esse é o mais difícil de todos. Porque muitos pegam do poder de Deus, usufruem dele, mas não apontam para Deus, apontam para si. Então, na hora de buscar do poder de Deus, eles buscam. Só que na hora de professar da onde veio esse poder, eles não apontam são para ele, mas muitos vêm apontando são para mim. Por isso que é o mais difícil de todos, entender os processos da vida, os processos dos altos. E toda vez que alguém falar: ei, você é top, responda assim: cara, tudo que eu faço é para Deus. São para Deus, porque todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. Por isso que no final dos tempos muitos vão dizer assim: ei, eu preguei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. Sabe por quê? E aí Deus ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. É porque na hora de falar que as coisas existiam por meio dele, eles usavam isso. Só que na hora de apontar que as coisas eram para ele, ninguém apontava. Então, neste grupo de pessoas eu não quero estar. Em tudo que eu fizer, eu quero apontar para Deus e falar: olha, irmãos, eu estou de pé porque Deus me deixou de pé. Eu estou aqui porque Deus me deu essa oportunidade. Eu aponto para Deus em todos os momentos. Essa pregação é para Deus, este louvor é para Deus, tudo é para Deus, eu aponto para Deus. E é por isso que os profetas antigamente pregavam. Lembra de antigamente? Elias, ele tinha uma unção, só que ele falava assim: olha, eu sei que eu sou usado por Deus, eu sei disso. Elias entendia disso. Eu sei que eu sou usado por Deus. Só que saiba de uma coisa: virá um. Aí depois de um tempo veio quem? Eliseu. E Eliseu, ele tinha uma unção dobrada. Meu Deus. E aí ele entendia que era usado por Deus. E aí todo mundo falava: meu, você é top demais, cara. Ele falava: olha, eu sei que eu sou usado por Deus, mas virá um. Meu Deus. E aí depois veio João Batista. João Batista tinha a unção triplicada. E aí ele era usado. E aí uns chegaram e falaram assim: ei, você é o Cristo? Você era aquele que era de vir e as coisas existem por meio de você. Sabe o que ele disse? Não, virá um. E deixa eu te dizer uma coisa: ele está aqui, ele chegou aqui. Aponte para ele. Glória a Deus, meu Deus. Pai querido, Pai amado, santo e glorioso é o Senhor, ó Pai.
Nós adoramos, nós o exaltamos, Senhor, essa noite. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de vida. Senhor, este culto, esta adoração é para o Senhor. Eu espero que o Senhor esteja se alegrando, ó Pai, com esta adoração, Pai. Santo e poderoso é o Senhor, Pai. Te adoramos e te exaltamos, Senhor. Seja adorado e glorificado. Amém. Glória a Deus.